Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, o podcast que leva até você todo aquele conteúdo que eu, você, qualquer empreendedor gostaria de ter recebido em qualquer momento da nossa jornada, para que a gente não cometesse os erros que nós cometemos e para que a gente pudesse aprender com os acertos e as lições dos maiores e melhores empresários do nosso estado. E eu estou aqui com ele, o homem do sorriso mais contagiante da internet brasileira e agora da TVC, Cícero Jorge. Fala pessoal, sejam bem-vindos, se preparem para mais um episódio muito rico. Você vai ver que no episódio de hoje, rapaz, tem muita coisa que a gente acha que ainda tem que ser criado e já foi criado. Muito bem, gente. E esse episódio está no ar e a gente tem o apoio da TBC Camiseta. Aí, hoje eu tô num modelo diferente. Você hoje tá viu? todo, né? Tá todo aconchadinho. Gente, o homem que fica se preocupando muito com o negócio de roupa para se vestir, deixa de se preocupar com o seu negócio. Então, o que é que a gente opta aqui? A gente opta pelo básico. Porque o básico não tem erro, né, Cícero? Rapaz, já estava pronto. Hoje só botei... já estava decidido. É isso aí. E você que quer conhecer a TBC Camisetas, acesse lá, use TBC, que vocês vão ter uma surpresa sensacional com a qualidade dos produtos da TBC Camisetas, beleza? Só um instante, Lucas. Rapaz, uma coisa eu posso garantir para você. Você vai ter atendimento de qualidade e você vai ter um pós-venda de qualidade. Pode ter certeza. Show de bola. E a gente está aqui também com o patrocínio da Empresa José. O que é que a Empresa José entrega, Cícero? Trabalhamos com toda a inteligência de relacionamento e fidelização com a sua base de clientes. E a gente também tem o patrocínio da 2P Treinamentos, que entrega até você aquela qualificação para a sua equipe comercial, para o seu time de vendas, a mentoria para gestores comerciais. Então, se você quer alavancar suas vendas, fala com a galera da 2P Treinamentos. E a gente tem também aqui toda essa estrutura sensacional do HubX Studio, que tem todo esse cenário, essa qualidade de som e imagem que está chegando aí até a sua casa, até o seu celular, seja lá onde você... E eu tô sabendo que até nas academias, né, Cícero? Rapaz, o que a gente tem recebido de foto em academia, viu? Eu quero mandar, eu vou pedir para eles patrocinarem a gente também aqui, que eu vou começar a mandar um alô para essa academia que eu tô sabendo que tá transmitindo lá o Vamos lançar a ideia, vamos gravar um episódio lá na academia? Pronto. Beleza? Então, gente, hoje o nosso convidado... Fala aí quem é ele, Cícero. Paz, vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Vamos lá. Ele é graduado em administração pela Unifor, especialista em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Atualmente atua como diretor executivo do Colégio Antares e é sócio fundador da WITO, uma plataforma inovadora de gestão de pessoas. Estamos aqui com ele, Enio Silveira Filho. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Cícero. Valeu, Lucas. Lucas. Tudo bom, meu irmão? Beleza, primeiramente, cara? agradecer pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Já venho acompanhando um pouco o Aí Sim Podcast. Veio muita gente boa, conhecer ele que passa por aqui. É um privilégio, um prazer ser lembrado de estar junto com esse pessoal, batendo esse papo com vocês. Por isso que você tá aqui, cara. Gente boa, você tá aí, entendeu? não é qualquer empresário que a gente bota sentado nessa cadeira, não, viu? Enio, cara, a gente vai bater muito papo sobre negócio hoje, mas antes da gente falar de negócio, a gente gosta de saber um pouco quem é a pessoa por trás do empresário. Então, se o Enio pudesse falar quem é o Enio sem dizer o que ele faz, quem seria essa pessoa? Cara, o Enio, acho que quem me acompanha um pouquinho na rede social, sempre brinco na minha rede social. Quem acompanha meu stories todo dia vai ter a foto de um café, a foto de um livro, a foto de eu praticando esporte. Então, sou um cara que a vida toda fui apaixonado por esporte, sou cristão, católico, algo que eu levo muito a sério, sou muito próximo da família. Então, assim, são as coisas que eu mais faço, que eu mais convivo, fora do ambiente de trabalho, fora do negócio, seria isso. Bom, então, massa. Já sabe que o homem é papo reto, né? E aí... Não tem negócio de... Nem titubear para poder responder. E assim, eu achei legal, e quando você falava, Enio, eu quero agora puxar um gancho. Você foi muito claro, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que tem meu café, meu livro e meu esporte, né? E aí, a gente trouxe que isso é uma cultura que já vem enraizada em você. E o quanto isso tem ajudado para você ser o empresário que você é. Esse hábito, essa rotina e essa cultura.
Cara, eu acho que o esporte, eu falei, e é uma coisa que prevalece muito em mim esse gostar, me ajudou muito na questão de rotina e disciplina. Então eu brinco assim com a minha rede social, com amigos, eu brinco em escola de conversa, porque não é uma coisa que eu alimento bem de forma profissional, eu brinco, pô, toda vida minha rede social é a mesma coisa, quando eu posto uma coisa, é sempre essas 3 coisas, fora uma coisa ou outra. Então é uma brincadeira que eu faço, mas que mostra um pouco da rotina que eu levo. Então sou um cara que gosta de acordar cedo, fazer meu esporte, seguir minha rotina, sou muito disciplinado com isso e acredito que essa disciplina ajuda muito também quando se fala de trabalho, quando fala de negócio em si. Então, acredito que nem todo dia a gente vai estar no nosso 100%, mas se a gente consegue viver ali uma disciplina, consegue seguir um processo, a gente consegue entregar mesmo no dia que a gente não está tão bem, que é comum para todo mundo. Boa. Hoje você pratica, inclusive, em competições, o beach tennis, né? Assim? Isso. E o que hoje você consegue... Você joga dupla, né? Assim? Isso. E o que você consegue trazer ou extrair de aprendizado desse movimento de das partidas e dos torneios de beach tennis para a sua rotina empresarial, sua condução da equipe e o teu trabalho do dia a dia? Bom, então era para ser um hobby, mas eu acabo levando a sério demais, então treino todo dia, participo das competições, etapas aqui do Campeonato Cearense. Assim, o esporte é algo muito significativo para mim, como vocês falaram, sou diretor executivo do Colégio Antares, venho do meio da educação, então é um negócio da minha família, foi um negócio do meu pai a vida toda. Então, primeiro tem a parte educativa, então sempre acreditei no esporte ali como um grande aliado da formação de uma pessoa, desde aquelas coisas que todo mundo sabe, de conviver em equipe, de lidar com a frustração, com a vitória, do crescimento pessoal, e além disso, hoje vivendo o esporte como eu vivo, diariamente, participando de competições, além de ser essa forte ferramenta educacional, para mim, uma das mais poderosas que existem, também tem toda essa questão da disciplina, do aprender a lidar com a vitória, do aprender a lidar com a derrota, de saber lidar no dia que seu parceiro não está no dia tão bom e você tem que chamar ele e não levar para o lado negativo. A mesma coisa contrária, tem um dia que eu não vou performar 100% e vou precisar desse apoio, dessa liderança dele. Então, pensando na gestão de equipe, no trabalho, é muito disso. Acho que tem a disciplina, a rotina também de saber lidar com as situações. Às vezes você vai precisar ganhar não estando no dia bom. Às vezes você vai fazer o seu melhor e mesmo assim não vai ter o resultado esperado. Como é que eu vou conseguir lidar com isso? Como é que eu vou tirar o melhor de cada situação específica? Boa. Massa. Sim, cara, esse negócio, desculpa. Assim, pode falar. Tá. Não, é porque essa questão do esporte, né, que tem 3 praticantes de esporte aqui na mesa, e eu pergunto porque, para mim, é muito importante isso, essa coisa da rotina. É uma coisa que o esporte... Eu vejo o pessoal falando, diz assim, rapaz, é porque eu não sei como é que tu consegue, como é que tu acorda, como é que tu levanta. E eu acho que alguns anos atrás, talvez realmente tenha sido sofrido. Hoje, se torna quase uma necessidade. Se eu começar o dia e não tiver aquilo... Cara, eu passo o dia inteiro como se tivesse faltando alguma coisa, não foi, você começou o dia errado, mau humor, eu juro pra você, assim, mexe com a dinâmica do meu dia de uma forma absurda. E parece que começa o dia você mandando um recado pra sua cabeça dizendo assim, ó, tá aqui, ó, essa aqui já foi, meu amigo, já cumpri com essa missão do dia aqui. E é legal trazer isso, Enio, assim, e até queria que reforçasse um pouco esse ponto, por exemplo, tem dias realmente que você não tá bom, mas você vai lá e faz acontecer. E quando o esporte é uma das primeiras atividades do dia, isso faz com que o restante do que tu tenha no dia, por mais que também não seja bom, você entendeu, já disse pro seu cérebro que você vai lá e vai fazer. E aí, tipo assim, porque às vezes a gente para só naquela questão, hoje eu não tô bom, tá, mas eu já venci os 5:30 da manhã, os 5 da manhã, não sei, já venci. Tem um problema na empresa? Cara, eu já venci esse primeiro aqui, 5:30 da manhã, 5. Então esse aqui, calma, respira e vamos vencer também, né? E eu queria saber, cara, assim, uma das coisas que você trouxe já pra gente aqui no início é a importância da base familiar, né? Que você aprendeu e tal. E eu queria saber, assim, o quanto isso reflete também na sua convivência familiar. Não é porque, assim, a gente é um podcast de negócio e tal, mas eu sei que isso também vem de um ambiente familiar saudável, né? O quanto isso você percebe? Cara, eu tenho essa rotina, esse processo, isso também contribui na minha convivência familiar. Cara, acho que é muito do exemplo. Eu lembro até que a gente conversou sobre referências e no meio como pessoa, no meio empresarial, não tenho como ter outra referência que não seja meu pai.
Então, meu pai foi professor a vida toda, começou basicamente do zero, dando aula na garagem de casa e construiu hoje o Antares, que é um negócio muito bem consolidado. Então, toda essa questão de rotina, de trabalho, de cumprir as obrigações, de fazer o que precisa ser feito, dependente de como você está no momento, aprendi muito em casa com meu próprio pai, que é uma grande referência empresarial para mim também. E relacionado ao esporte em si, meu pai foi por muito tempo esportista, minha mãe também, então sempre desde criança recebi muito apoio nisso. Desde quando eu joguei tênis, desde quando eu joguei futsal, quando eu era novo, a primeira pessoa que eu bati uma bola de tênis era meu pai e tal, então sempre fui incentivado nisso e sempre foi algo prazeroso para mim. Então, às vezes o pessoal fala, cara, tu treina muito, leva a sério demais, era para ser só um hobby. Além de eu gostar de competir, é algo que é prazeroso para mim. Então eu gosto de acordar cedo, eu gosto de treinar, eu gosto do treinamento em si. Então tive todo esse incentivo e sempre foi algo que para mim foi prazeroso. Nem sempre, às vezes é difícil acordar, às vezes você tá mais cansado e tal, e aí entra a parte da disciplina, de fazer o que precisa ser feito ali. Eu tô lendo um livro que é do Bernardinho, né? Que é Transformando Suor em Ouro. E aí ele fala justamente isso aí, né? Tipo assim, quando ele ia pra final, ele diz assim, eu não tava muito preocupado com a final. Porque eu sabia que eu tinha me preparado bem. O que ia acontecer lá era consequência da preparação, né? E aí é justamente porque muitas vezes nos negócios a gente esquece, né? A gente quer muitas vezes fechar um contrato, né? Mas o quanto a gente se preparou para que aquele momento decisivo do contrato não seja o momento, mas a minha preparação faz a diferença, né? E eu tenho pensado muito nisso, tanto no emocional quanto na parte de capacitação mesmo, né? Que é interessante isso. E muito empresário às vezes está olhando só para o que deu certo ou errado, mas não está olhando para um processo, que é justamente isso aqui agora. Isso aqui faz parte de um processo. O cara que investe hoje 40 minutos, 60 minutos num podcast desse, ele está investindo num processo de aprendizado. Eu lembrei, você falou isso, eu lembrei até de uma frase que eu vi no livro, é o Almanac de Navarro, eu não sei falar o sobrenome dele, mas quem precisar vai encontrar, que é impaciência na ação, paciência com os resultados. Então tem paciência para fazer o que precisa ser feito, aquela ação que você sabe que precisa ser feito, mas tem paciência com os resultados, que infelizmente o resultado em si a gente nunca vai controlar, por mais que a gente faça tudo bem feito. Impaciência na ação e paciência no resultado. Eu costumo dizer isso aí na área das vendas, quando a gente conversa com as equipes, que a gente está nos treinamentos, eu digo para eles o seguinte, você não tem controle sobre o resultado, você tem controle sobre o processo. Então faça o que precisa ser feito na intensidade que precisa ser feito, né? No volume que precisa ser feito. Eu lembro muito de um colaborador que ele perguntou para mim assim, ele disse, Lucas, o que eu estou fazendo de errado? Aí eu acompanhei lá a rotina dele, eu disse, cara, você não está fazendo nada de errado, você está fazendo pouco do certo. Então, você está fazendo certo, mas não está fazendo na intensidade certa. Né? Então, é aquilo que você vê, seja impaciente na ação. Então, se você vai ali com muita paciência, vai devagar, vai no ritmo lento, meu amigo, o resultado não vai chegar. Mas faça, né? Cuide do seu processo, cuide de fazer na intensidade que precisa ser feita e o resultado vai vir. Você não tem controle sobre o resultado, mas sobre o processo você tem. E assim, às vezes até o resultado vem, mas ele não vem na proporção que você esperava, porque ele vem na proporção que você investiu. Sim, perfeito. Entendeu? E aí, às vezes, a pessoa não vê o resultado, porque ele espera o resultado lá em cima, mas ele teve o resultado de acordo com a proporção do investimento, né? Sim. Enio, vamos, pra gente chegar aqui, tranquilo. Você tinha tudo para ficar numa zona tranquila, né? Você vem de uma família bem estruturada, a família já tem um negócio, você, inclusive, eu acredito, a gente vai falar sobre isso, eu quero saber o quanto que você é cobrado em relação a isso, de estar à frente aí desse negócio, mas você chegou e disse assim, rapaz, eu vou abrir o meu negócio aqui. E você caminhou para abrir uma startup, um movimento que é a Wito hoje, e eu queria, de onde veio esse movimento, da onde foi que partiu, disse, rapaz, eu vou tocar o meu próprio negócio. Fala um pouco sobre isso. Pronto, então como você falou, a gente tem esse negócio na família, que é o Antares, então um colégio hoje com 10 unidades, muito bem estruturado. Tive dentro do negócio, basicamente desde quando eu comecei a trabalhar, tive outros negócios, estagiei ali na época da universidade em outros locais, sempre tive lá dentro, mas sempre tive dentro de mim esse desejo de trocar algo próprio, mais independente. Não por nenhum problema, por nenhum conflito. Sou apaixonado pelo Antares, pelo que a gente faz na educação, respeito, tenho muito orgulho do trabalho do meu pai, que hoje eu toco algumas coisas junto com ele, mas dentro de mim tinha essa vontade, esse desejo. Não sei se tocar algo que fosse nos processos um pouco mais com minha cara, eu gosto muito de ler e de estudar. Às vezes numa empresa já mais consolidada, com processos benefícios, é difícil você testar algumas coisas diferentes, e acho que foi isso que me levou a testar outras coisas. Tentei alguns negócios, alguns não deram certo, outros eu abandonei no caminho. E aí, como é que a gente chegou aqui na Wito, né? Que a gente vai falar um pouco mais.
Quando foi na pandemia ali, bem no início de 2020, que as escolas fecharam, começou todo aquele movimento de aula online, a gente no Antares, antecipadamente, sem saber que ia ter uma pandemia, claro, a gente tinha contratado uma ferramenta que ajudaria na avaliação, na atividade dos alunos de forma online, mais personalizada. E essa ferramenta nos ajudou muito durante a pandemia. E com esse meu desejo, essa vontade, é o setor de tecnologia que eu gostava muito, eu comecei a pensar, por que a gente não pode ter uma plataforma própria dessa, mais personalizada para as nossas necessidades, que pode atender melhor a escola, e quem sabe disso pode vir um negócio para mim, esse desejo que eu tenho. E aí foi quando eu fui atrás, conheci uma pessoa de desenvolvimento para tocar uma plataforma que se chamava Educom para atender escolas. Primeiramente a necessidade do Antares e dando tudo certo a gente iria atender outras escolas. Funcionou, hoje é uma plataforma que a gente ainda utiliza no Antares, mas desde o início da jornada o pessoal muitas vezes não entendia o meu negócio, não era muito claro e vinha perguntar, Enio, o que é isso? É para curso online? Serve para a empresa? Como é que isso funciona? Até que chegou um ponto com a empresa, de alguns amigos, me questionaram seriam como eles fazer todo o trabalho de onboard e treinamento dos novos vendedores, do setor comercial deles via plataforma. Eu falei, tem, mas era uma adaptação. Dentro dessa plataforma, inicialmente chamada de Educom, a gente tinha uma parte de cursos, de aulas e atividades que a gente construiu muito conteúdo focado no Enem. Na época a gente tinha 300 aulas gravadas com bons professores para o Enem, com atividades pré-prontas e para os alunos, pensando na personalização. Eu falei, a gente adapta esse ambiente, coloca lá o nome da empresa de vocês, fica tudo personalizado para vocês, foi o que a gente fez. Eles tinham conteúdo gravado de treinamento de novos vendedores, desde como é a cultura da empresa, como a gente trabalha, como utiliza o CRM, e faziam avaliações com essas pessoas para ver se eles tinham passado ali nos quesitos técnicos. E aí foi quando a gente lá dentro da UIT começou a olhar para esse setor do RH. Pô, eu sou da educação, eu tenho muito contato com a escola, mas eu estou despertando mais interesse das empresas de outra área. Talvez seja melhor a gente olhar para esse negócio. E aí foi quando a gente foi, né, como o pessoal gosta de chamar, de pivotar o negócio, e a gente foi estudar o mundo do RH. Dentro disso aqui que a gente está falando de treinamento, como é que a gente consegue atingir bem as empresas. E aí foi até uma frasinha que eu falei aqui para vocês na nossa conversa de podcast. A gente sempre fica muito preocupado com a jornada do colaborador, mas a gente esquece de olhar para a jornada do cliente e esquece de olhar para a jornada do colaborador, que é aquela pessoa que eu preciso esteja motivada, engajada para poder entregar o melhor para o meu cliente. Então, a gente foi estudar qual é a forma melhor da gente construir essa jornada, de ajudar a empresa a ter um processo e tornar os seus colaboradores mais engajados, que comprovadamente eles vão dar mais resultados. E aí, quando a gente foi pensar em engajamento, a gente tentou fugir de algumas coisas triviais que são importantes, mas acho que não principal. Não é só ter um ambiente bonito, ter um ambiente de descompressão, ter a piscina de bolinha, como o pessoal gosta de brincar nas empresas, mas o que realmente essa pessoa vai valorizar, que ela vai ter um senso de realização e vai se engajada. E aí a gente criou o primeiro produto da WIT focado muito em cultura e desempenho. Então, a ideia da WIT ali é desde o início da jornada do colaborador, desde o onboard dele, ele tem uma série de processos para passar. Então, fui contratado, eu tenho um onboard bem definido, eu vou ter uma rotina de feedback com o meu líder para saber se eu estou indo bem ou mal, como eu posso melhorar, vou ter um espaço para aprendizagem que pode ser criado para a empresa, vou ter avaliações de desempenhos periódicos, vou ter pesquisa de clima. Então, tudo aquilo para o colaborador ter um senso de realização, ele ter mais claro para ele o que eu preciso fazer para crescer aqui dentro, ele receber o feedback positivo ou negativo quando for necessário. Com isso, ele se sentir engajado e com esse engajamento, tanto ele se sentir mais realizado, ele poder crescer individualmente, pessoalmente, e também trazer mais resultado para a empresa, que no final da conta, para a empresa, que é o nosso cliente, é o que importa. Boa, cara. Muito bom. É sensacional, hein? Bom, eu falei que o homem era direto, rapaz. Mas, olha só. Eu gostei. E o que você trouxe lá de as pessoas pensam muito na jornada do cliente, não pensam na jornada do colaborador. E se bem fossem inteligentes, né, pensavam de forma inversa. Porque, no fim das contas, é o colaborador quem cuida do cliente. Que né? faz ter cliente, né? Exatamente. Então, se você qualifica bem, se você prepara, treina e pensa nessa jornada desde o onboard, como você falou, que é a entrada desse cara na empresa, que o que a gente mais vê nas empresas é o cara chegar e dizer assim, ó, vai lá, ó, o Cícero é o nosso melhor colaborador, cola no Cícero lá e faz o que ele faz, só que tu vai aprender o que, de bom que o Cícero faz e os vícios dele também. Então, você não passa uma cultura limpa como você, né, faz um onboard bem estruturado. E acompanhar essa jornada é fundamental, porque no fim das contas, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, o seu vendedor, ele é a representação da sua empresa diante do cliente. Isso te tranquiliza ou te preocupa? Né? E isso vai falar muito sobre o quanto que você tem cuidado dessa jornada, né, Cícero? E assim, é legal
Enio, trazendo isso que tu tá falando, eu queria que tu trouxesse um pouco também para mostrar para as pessoas, por exemplo, porque assim, pela forma que tu falou, a tua plataforma ela centraliza os dados ali e, ou seja, essa centralização gera uma produtividade maior e uma acessibilidade mais rápida, né? E isso fazendo com que a tomada de decisão ela seja mais precisa. Assim, tu me corrige, né? Mas pelo que tu tá me falando, por exemplo, eu como dono da empresa, eu tenho uma plataforma ali que eu consigo ter um acesso rápido a ter vários dados que eu posso ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? E é uma tomada de decisão que muitas vezes a pessoa não está medindo, que é uma tomada de decisão de gestão de pessoas, porque muitas vezes fica solto. Um exemplo, pelo que você mostrou aí, a plataforma ela tem um local onde eu consigo estar ali alimentando não só a ideia do feedback, mas a ideia também do acompanhamento desse feedback, né? Que aí me faltou a palavra agora, não é falando do que passou, mas é um direcionamento para novos comportamentos, né? Feed forward. Isso. E aí eu consigo trazer isso dentro, né? Então assim, eu queria que tu trouxesse um pouco, cara, assim, como é que teus clientes têm visto isso, né? Como é que os teus clientes têm vivenciado isso? Porque assim, pela forma que tu fala, caraca, macho, é o que todo gestor precisa para otimizar tempo, gerar produtividade, gerar um retorno mais rápido, né? Assim, o que a gente faz lá, se a gente pegar para falar as funcionalidades que eu falei, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, gestão de metas, OKRs, acho que todo empresário sabe que é isso, não é nada novo para ninguém. Então a ideia da gente lá não é inventar a roda. Mas deixa eu te falar. Você vai se surpreender com algumas coisas, viu? Mas vamos lá. Não é nada muito novo para a maioria das pessoas. Sim. Mas a ideia da gente não era inventar algo totalmente novo, mas talvez simplificar. Então eu já conheço isso aqui, eu já conheço a avaliação, eu já conheço o feedback, já conheço a pesquisa, já tenho a gestão de metas, mas isso está muito manual, isso está tudo em planilha. Como é que eu posso simplificar isso, tornar mais automatizado para facilitar meu acompanhamento, desde o sentido de ver se realmente está acontecendo e quando isso está acontecendo centralizado em algum lugar, eu vou ter a gestão de dados, que é o que você falou. Então uma das coisas que a gente faz é junto com o cliente definir qual a melhor rotina que vai funcionar para você. Vai ter um feedback mensal, uma avaliação a cada 6 meses, uma pesquisa a cada 4 meses, e a partir dessa definição criar automação. Todos os colaboradores da empresa vão estar cadastrados na plataforma a partir do organograma certinho. Então, quem é o líder que deve avaliar quem, vai ser 360, enfim, qual vai ser o formato. E a partir daí a gente vai gerar dados, que é um dos pontos principais. Então, rodei uma rodada de avaliação, estou fazendo feedback, eu vou ter lá o Cícero aqui da minha empresa, eu vou puxar o perfil do Cícero e ver lá todos os feedbacks que ele recebeu, se ele teve algum plano de desenvolvimento, se ele entregou ou não, como é que ele evolui durante as avaliações de empenho. Então, ele já me dá uma base de dados sobre um colaborador individualmente para uma tomada de decisão, uma promoção, um desligamento ou qual a forma que eu devo atuar para trazer mais produtividade. E além disso, vou ter parâmetros gerais da empresa. Então, a gente tem um relatório lá de turnover. Como a gente faz a movimentação de todo colaborador dentro da plataforma, eu consigo saber um percentual de turnover, de rotatividade na empresa, isso vai impactar diretamente o resultado financeiro. Junto a isso, a gente vai trazer quais os principais motivos e tipos de desligamentos. A gente consegue reverter? Isso está acontecendo porque eu não estou contratando tão bem? Isso está acontecendo porque tem uma parte da minha cultura que não está alinhada? Será que eu estou demitindo porque na hora do onboard eu não estou alinhando bem qual o propósito, o que a empresa espera? Então a ideia é ter esse processo automatizado, simplificado para o gestor, que ele não tem que lidar com coisas burocráticas e mais o processo estratégico em si, e ele tem o dado na mão dele de forma fácil para a tomada de decisão, que é aí que eu acredito que é o grande resultado do negócio. Com esse dado, ter a tomada de decisão que vai ajudar a ter decisões mais assertivas e um melhor resultado para o negócio. Pô, fantástico, cara. Assim, você trouxe uma visão de possibilidades pro empresário que está do outro lado sensacional. Então, assim, já temos aí um cenário de possibilidades. Vamos colocar em casos práticos para ficar mais palpável para o cara poder entender. Não precisa citar o nome da empresa, né? Fique tranquilo, mas tu consegue trazer assim, algum ganho real que tu conseguiu identificar dentro de um processo de tomada de decisão baseado em dados como essa daí que você exemplificou para a gente? Cara, eu tenho muito dessa questão do relatório do turnover em si, que é algo prático, mas muitas vezes não fica tão fácil medir. Então, essa ideia de reverter uma situação de rotatividade por conta o motivo e tipo de desligamento é algo que a gente já conseguiu ver a empresa. Então, diminuir a rotatividade porque estava vendo que o tipo de desligamento era o motivo X, porque não tinha cultura, porque realmente não estava adequada a contratação. Então, se não está adequada a contratação, eu consigo corrigir o processo de contratação. Eu consigo corrigir o recrutamento, eu consigo corrigir meu onboard e vou ter mais resultado nesse aspecto de menos rotatividade, que além do valor financeiro em si, acho que o valor de você ter uma nova contratação, uma nova pessoa de forma constante é sempre muito complicado. E além disso, eu falei que mais das funcionalidades
principais, mas a gente tem funcionalidades simples, por exemplo. Toda plataforma acaba virando uma rede social da empresa, de postagens, os colaboradores interagirem entre si. Então a gente teve um grupo de varejo aqui, que são 15 modas, são 15 lojas que nos chamaram a atenção dizendo, pô, até essa funcionalidade mais simples nos ajudou muito a gerar engajamento entre pessoas de lojas diferentes, que agora eles eles param para postar a meta que bateram, mandar mensagem pro outro, gera uma competitividade ali entre as lojas, qual vitrine tá mais legal e tal. Então uma funcionalidade simples de comunicação mais informal que a gente botou ali mais para gerar esse engajamento, o pessoal chat interno, como acessar fosse, né? mais a plataforma. Aí sim, podcast. Aí sim, podcast. Exato, funciona muito como uma rede social interna. Meu no Instagram aí, posta, recebe curtida e tal. Gerou um engajamento das pessoas se comunicarem mais, se engajarem mais entre si. Qual a primeira dor que a pessoa ela pode estar sentindo hoje que a Wito vai chegar lá e vai solucionar? Tipo assim, aí quando você chega, você, eu consigo resolver outros. Mas a maior dor assim, que os teus clientes chegam hoje é essa específica. E aí quando a gente entra, a gente percebe que consegue levar mais solução. O que a gente escuta muito, e vai muito para a parte, digamos, prática, assim, mais que conceitual, é o seguinte: ou a pessoa utiliza várias plataformas separadas, então tem dificuldade de juntar aqueles dados, tem que acessar várias plataformas e não consegue integrar dados para trabalhar. Então hoje, como a gente abrange o que a gente acredita ser as principais funcionalidades de gestão, desempenho, engajamento, estamos chegando agora no recrutamento e seleção também. A gente resolve essa dor de centralizar isso, de ser um acesso só, estar tudo em um local só e facilitar dados, a simplicidade da ferramenta em si. Então tem muita gente que ainda faz por planilha ou ferramentas do Google ali que funcionam bem, mas gera um trabalho operacional muito grande de uma pessoa que poderia estar tocando coisas mais importantes. Então são dois pontos que a gente pega muito ainda essa parte prática, como transformar esse processo mais manual num processo automatizado e essa centralização de dados de plataforma em um único local. Você que está aí nos acompanhando, seja pela TV Ceará, pelo YouTube ou pelo Spotify, a minha pergunta para você é: você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Então acessa agora no YouTube Aí Sim Podcast e se inscreve lá, ativa o sininho para você ser notificado das nossas novas publicações, dos nossos shorts. E não só isso, deixa o teu comentário lá nesse episódio, porque a gente quer saber qual foi o insight, qual foi o momento aí sim que você teve com esse episódio. E não só isso, a gente também quer saber se você está nos acompanhando pelo Spotify. Agora o Spotify também tem a funcionalidade de você deixar o seu comentário, né? Não esqueça de nos avaliar com 5 estrelas lá na plataforma também. E se esse episódio está fazendo sentido para você, compartilha com aqueles seus amigos que você quer ver crescendo também. O terceiro ponto que eu acabei esquecendo de falar, que é muito importante e faz diferença: a gente não atua como consultoria, mas como a gente pega muitas vezes empresas que estão querendo aplicar esse processo pela primeira vez ou sair do manual, o que a gente faz muito é chegar mais próximo. Nós temos sucesso cliente, a gente tem pessoas de RH também dentro da casa que já viveram esse processo em outras empresas e a gente tenta entender qual a realidade do cliente naquele momento. Então, geralmente, a gente faz uma primeira entrevista com os gestores, vão ficar para frente para entender quais ferramentas já aplica, como é que está a realidade hoje, quando é que vai ter condições de aplicar. A gente faz uma sugestão de rotina e faz todo o acompanhamento junto com o cliente. E até questões mais técnicas às vezes. Eu nunca apliquei uma pesquisa de clima. A Wito tem uma sugestão de pesquisa? A gente tem. Já vai estar lá dentro da plataforma disponível e a gente pode sugerir e montar junto com o cliente. Eu nunca montei uma avaliação de desempenho. Vocês têm uma sugestão de matriz de competências de acordo com o cargo? A gente estuda os cargos, dá uma matriz mais genérica, claro, a gente não vai conhecer a realidade do cliente tanto quanto ele mesmo, mas a gente consegue fazer essas sugestões para que funcione ali. Como eu disse, não é uma consultoria, mas a gente tenta chegar o mais perto possível para que a plataforma rode. Mais importante do que a plataforma em si é que o cliente realmente consiga realizar o que ele precisa. Cara, e vamos lá. Quantos anos de Wito? Cara, como é do Com, que foi aquela primeira plataforma educacional, a gente começou ali no fim de 2020. A Wito em si, eu acho que a gente lançou, se eu não me engano, no fim de 2022. O maior desafio desses 4 anos aí? Tem alguns desafios, assim, pessoalmente falando. Eu saí de uma empresa, saí não, né? Mas no momento eu deixei de tocar uma empresa estruturada, com a marca consolidada, com processos bem definidos, que eu tinha uma posição mais estratégica, assim. Conheço todo o processo, mas muitas vezes não estava ali na linha de frente, digamos assim, que era Antares. Para começar um produto do zero, com uma marca que ninguém conhecia, criar uma nova marca, montar todo um time, numa área que eu ainda não tinha trabalhado desenvolvimento. E acho que o principal desafio para mim pessoal
pessoalmente foi construir a gestão comercial disso. Pessoalmente, eu tinha muita dificuldade, eu sou um cara muito tímido, e aí eu cheguei no momento que eu precisava botar a cara ali pra montar todo o processo comercial. E aí, primeiro estudar, entender, estudei muito, e aí saber como é que eu defino o perfil do cliente, além da parte teórica ser a parte prática. Então, no primeiro momento que eu não tinha um time de gestão comercial, como a gente começou a montar depois que a empresa ficou mais madura, eu fazia todas as etapas do processo. Então, eu fazia a prospecção, eu ia fazer a venda, eu fui montar a prestação, adaptar pitch, qual é o melhor pitch, qual a melhor forma de apresentar, quais empresas eu devo ir, quais eu não devo ir. Então foi muito essa mudança de postura, digamos assim, de um trabalho mais estratégico, algo mais consolidado, para algo que eu fui mais para operacional e começar do zero, sem ter uma grande marca forte por trás. Então teve pouco disso, além da questão minha, que foi algo que eu tive que desenvolver, e aí o desafio é muito bom para isso, da comunicação em si. Massa, então, assim, de perder a timidez de prospectar alguém, de ir lá conversar pessoalmente, de fazer a apresentação e tudo mais. E eu acho que outro ponto de desafio quando você fala de startup é você conseguir equilibrar as coisas. Então, você está na pressa para lançar um MVP, mas ao mesmo tempo que eu tenho a pressa, eu tenho que ter qualidade para o produto sair bem feito. Eu quero sair vendendo, mas eu tenho que esperar o desenvolvimento. Às vezes, na pressa de vender, a gente sabe que o conceito de ISP, o cliente ideal, mas você vê qualquer empresa minimamente interessada, por mais que não combine, que você pense, pô, daqui a pouco esse cara vai sair, eu vou perder esse cliente, não vai valer a pena, mas no início ali você quer vender para fazer caixa e dizer que vendeu. Às vezes você faz personalizações para clientes e coisas, você pensa, pô, isso não tem sentido no meu produto, mas eu quero vender. Então, assim, você conhece o conceito, mas ao mesmo tempo tem a dificuldade de dizer não, porque você está ali começando e tal, quer fazer a venda, quer crescer o negócio. Então foi outro aprendizado que eu tive que ter, essa questão do, a hora de dizer não e de ter esse equilíbrio ali, da venda, do desenvolvimento, de como acelerar, a hora de parar mais um pouco também. Você falou muitos desafios de venda, trouxe a questão emocional da venda em si, né, que é o desejo de você fazer, e é uma das coisas que eu vejo que o pessoal mais esquece, porque eu vejo muita gente treinando técnica de vendas, treinando macete, passo a passo, processo, mas o cara esquece de treinar a parte comportamental da coisa, que no fim das contas é isso aí que vai fazer muita diferença quando você senta na mesa com o empresário do outro lado. Mas o que eu queria só aprofundar em cima disso aqui que você tá trazendo é para o cara que está lá do outro lado. Você trouxe erros, dúvidas que você trouxe, e se você puder, desses desafios que você enfrentou, dar uma dica para o cara que está aí do outro lado, querendo empreender, querendo montar um negócio aí com um braço de tecnologia, como você colocou, diante desses desafios que você enfrentou. Qual dica que você poderia dar ou sugestão desses aprendizados que você trouxe para esse cara poder não cometer essa mesma falha ou superar esse desafio? Cara, comportamentalmente falando, ver as crenças ali que a pessoa tem, ter paciência para estar aquilo, para quem deve vender ou não, quer ser o perfil de cliente e tudo mais. E acho outro ponto, sim, da venda, acho que muitas coisas é ser tentativa e erro. Aprender com o processo. Qual o canal de aquisição eu devo usar? Não sei. Provavelmente o ideal para a tua empresa não é o ideal para a minha. Na Wito a gente testou muitas coisas. Muita coisa que eu tinha certeza que era o canal certo, não era o certo e a gente foi mudando. Então ter essa, digamos, humildade para mudar uma primeira ideia, uma primeira crença que você tinha. E acho que confiar no que você acredita. Se eu não acredito que a empresa X, negócio X, é realmente o perfil ideal do meu negócio, por mais que eu esteja nessa situação de início, que às vezes é meio desesperador de fazer o negócio, ter paciência, trabalhar o processo de forma correta e ir aprendendo com o processo que o resultado vai vir. E assim, eu queria até trazer um ponto que tipo assim, de tudo que tu falou, eu me identifiquei muito assim, e eu vejo que muito empresário também vai se identificar, que é o seguinte... ter cuidado também, né? Tipo, a gente vai lá, faz caixa, mas muitas vezes o fazer caixa errado, né? Pela nossa impaciência, ele derrota nosso caixa. Porque lá na frente eu perco aquilo, né? E aí é muito interessante trazer isso que o Wayne tá... Explica pro cara que tá do outro lado aí. Um exemplo, o cara faz... Vou pegar eu fiz uma venda errada. Eu trabalho com serviço, fiz uma venda errada. Se eu fiz aquela venda, eu vou ter que cumprir aquela venda. Eu vou ter que honrar com o meu cliente. Só que aquela venda no final não se paga. Então eu vou ter que pagar aqueles meus custos de funcionário, de tudo, eu vou ter que pagar e vai ter que sair de algum local aquilo ali. Se a empresa não tem maturidade financeira, não tem aquilo, então eu vou minar a minha empresa, né? Então é muito importante trazer essa questão do validar pequeno, muitas vezes, para você entender, cara, isso aqui não faz sentido e ter paciência. Não é? Porque uma das coisas que, pelo menos não falar por mim, né, eu tenho aprendido muito hoje, é saber seu valor. E aí saber seu valor não está alinhado com o preço que você cobra muitas vezes, mas é com a sua entrega para você gerar o preço.
Não é? Que é justamente esse processo que eu vejo que muita gente está se perdendo. E você trouxe isso de desafio, né? Eu achei muito legal. E você trouxe uma coisa que é uma coisa que o Lucas fala muito, e eu vejo que é uma coisa que a gente tem que aprender muito. Eu estou buscando aprender muito isso. A técnica ela é muito boa, mas se tu não domina as tuas emoções e o teu comportamento, ela não vai ser usada na hora certa. Ela não vai ser usada na hora certa. E ela pode até ser usada, mas de forma errada. Entendeu? E aí é o processo que... Essa semana acontece esse negócio do cliente certo. É um negócio tão forte. Esses dias eu apresentei uma proposta para uma empresa e a empresa, em tese, eu achava que era o cliente que daria, que era o cliente ideal ali de trabalho. Eu mandei a proposta para esse cara e o cara mandou, ele dizia assim, rapaz, eu acho que você mandou a proposta para a pessoa errada, porque tá caríssimo. Aí eu disse, cara, e ele mandou isso por e-mail, né? Cara, na hora que eu recebi aquele e-mail, bicho, mas me veio assim. Aí eu disse, caríssimo. Eu acho que ele queria dizer caríssimo Lucas. Aí eu pensei comigo e eu disse assim, cara, vamos lá. Eu disse, eu tenho duas possibilidades de condução, né? Encerrar o caminho por aqui agora, entender que não vai ser o perfil, ou a gente conduzir de uma outra forma, tá? E aí eu levei na esportiva, né? Levei no respira fundo, e ainda bem que foi por e-mail, porque eu tive tempo para poder respirar fundo. Mas na hora que vem, é aquela coisa, você traz, cara, não tem como, vem pro lado pessoal. E normalmente quando vem essa do tá caríssimo, não sei o que você leva pro lado pessoal, que o cara diz assim, tá desmerecendo meu trabalho. Esse cara sabe o quanto que eu estudei para construir uma metodologia e tal, e ajustar e as entregas. E a gente tem tantos cases de sucesso que fazem ali já valida, né? Que valida, que são clientes e que os caras veem o resultado. E aí eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, entendi, né, que talvez você não tenha, né, entendido aqui o valor da entrega porque você ainda não visualizou o impacto da solução. Mas a minha pergunta é, o escopo do projeto e a proposta de trabalho está de acordo com aquilo que você gostaria? Então, assim, isola. Né? Isola o preço, vamos entender da solução. A solução é isso que você quer? Vamos saber se ajustar. Mesmo que se não ajustar... E aí você precisa estar tranquilo, aquilo que você falou, ter a paciência, e dizer assim, se não está cabendo no bolso do cara, e aí eu vou concordar com o que o Cícero falou, a história de você saber o seu valor, se não está cabendo no bolso do cara é porque não é o momento dele. E nessa hora, meu amigo, você precisa ser homem, se você for homem, né? Se você for mulher, precisa ser muito mulher, para chegar e dizer... Eu entendo perfeitamente que não é o seu momento de me contratar. E aí eu já vi muita negociação virar de jogo nessa hora, porque o cara se sente quase insultado, né? Porque ele diz assim, não, eu entendo perfeitamente que talvez não seja o seu momento. Quando for o seu momento, a gente volta a conversar. E eu quero trazer uma... E isso você vira ali a situação. E se não for, tá tudo certo. Vai trabalhar para prospectar o cliente ideal e a coisa, e aquilo que você falou, ter a paciência, né? E esse ponto que o Lucas trouxe, a gente não está dizendo que você deve menosprezar o prospecto e o cliente, não. Sim, claro. A gente só está dizendo que se não faz sentido para você, e quando eu digo faz sentido, realmente honra aquilo que você está fazendo, não vá para frente. Aumente a sua prospecção, aumente a sua energia e ação para buscar novos clientes. Certo. Mas não faça isso. E assim, o que a gente está dizendo aqui, eu, Cícero, estou falando isso por erros meus. Hoje eu pago o preço altíssimo de muitos erros desses. E eu quero dizer isso porque nem todo mundo vai ter a força e a coragem que a gente tem para persistir, para corrigir esses erros. Por isso que hoje a gente vê um dado alarmante de empresas que estão fechando com menos de 3 anos. Antes o dado era 5 anos, hoje é 87% em 36 meses. Isso é um dado alarmante. Por quê? Porque muitas vezes vai na sede do... E aí aquela questão, eu sei que as contas elas não param. E elas nunca vão parar. Nunca. Só que não podemos mais fechar negócio só olhando para o que a gente tem que pagar. Boa. Porque nós não temos mais força e energia muitas vezes para isso. E eu digo isso porque as empresas hoje estão fechando muitas vezes só por esse detalhe errado. E eu digo isso por mim. Aqui é um caso pessoal e eu trago isso para vocês. Não façam só pela necessidade. A necessidade ela tem que vir muito alinhada com a visão de futuro. Acho que como o Lucas colocou, não é menosprezar a pessoa, o potencial Pelo cliente. contrário. Talvez ela realmente não esteja no momento.
talvez não faça realmente sentido para ela naquele momento. Talvez a expectativa não tenha ficado bem alinhada, isso pode acontecer. E eu já tive o caso de realmente, para me adequar aqui, vou baixar o preço para conseguir atender as pessoas. E por experiência prática no ITA, a maioria das vezes não valeu a pena. Era um cara que não estava bem alinhado o que era o produto em si, o que ele queria. A gente não entregou o que ele estava buscando, ele não se contentou com a plataforma, acabou sendo algo muito trabalhoso. O cliente acabou saindo depois provavelmente satisfeito. E também já teve caso de, para atender um cliente específico que queria uma funcionalidade X que a gente não tinha. Corri lá no escritório, vamos fazer isso aqui, porque esse cliente vai querer, depois dele a gente vai conseguir pegar vários próximos. No final, não fechei esse negócio. A gente investiu tempo fazendo uma funcionalidade que mais ou menos, tinha outras várias melhores do mercado, porque não era o nosso core de produto. Agregou valor. E hoje essa funcionalidade está desativada. Então, basicamente, só investiu tempo, dinheiro, consequentemente, e nem atendeu o cliente, nem os outros possíveis milhares de contratos que eu achei que ia ter. Nessa tua jornada, qual foi o momento aí sim? Aquele momento que eu disse, caraca, aí sim, nesse momento aí de Educom, o Ito, qual o momento que tu... Vou acabar trazendo também para a parte de vendas, que como falei, foi um grande desafio meu. Criar um novo produto, criar algo novo, criar algo ali mais independente ali, digamos assim, com a minha cara. E assim, a vendas ali é aquela montanha-russa de emoções ali. Tem semanas que, não vendi nada, não tá dando certo, não vai acontecer. Então, você acha que o momento aí sim é quando depois de eu ver todo esse produto, passar por esse processo, você consegue realizar vendas. Então, tem semanas assim que você realiza aquela venda, não pela venda, pelo valor em si, mas o produto que eu falei realmente gera valor para as pessoas, gera valor para as empresas. Tem gente acreditando nisso, tem gente internamente que comprou essa ideia e tá aqui junto comigo também. Então, acho que é esse momento. E não só a venda em si, mas depois quando você vê os resultados. Do pessoal usando, do pessoal, isso aqui funciona legal, isso aqui trouxe resultado X. Então, acho que foi muito isso, de conseguir construir realmente algo ali do zero e conseguir entregar o resultado da venda, da satisfação. Que satisfação receber você aqui no iSim Podcast. Nenhum convidado nosso sai daqui de mãos vazias, então a gente tem uma lembrança para você que representa muito aquilo que a gente acredita que é a os sua cafés história. Vão ser diferentes agora, os cafés. Vai sair na primeira postagem do Diego. Boa. A sua história nos inspira e é um prazer enorme a gente ter jovens empreendedores como você que arregaçam as mangas, que estão aqui compartilhando conhecimento de peito aberto, né? Abrindo os desafios, abrindo toda essa situação com a gente, certo? A gente agradece demais. Eu agradeço, muito feliz pelo convite, como falei, acompanhar, ver muita gente boa e é um prazer ser considerado pelos amigos uma pessoa boa para estar aqui também falando. É um prazer todo meu, muito bacana o papo com vocês. Como é que o pessoal faz para acompanhar o teu trabalho nas redes sociais? Instagram é Enio Silveira F, da Ito.rh. E aí, Cícero? Show de bola. E assim, só queria trazer um ponto que me veio agora. Enio, eu acredito muito que Deus ele levanta muitas pessoas para ser resposta na atualidade, né? E a tua plataforma hoje, ela traz resposta para a maior dor das empresas hoje, que é a gestão de pessoas, né, cara? Cuidadinho. Então, assim, parabéns por você acreditar, você fazer, porque eu tenho certeza que hoje, os milhares de colaboradores que hoje estão dentro da sua plataforma em si, né, eles são impactados de forma positiva, assim. Então, é business, é negócio, mas eu tenho certeza também que é a inspiração que Deus deu e essa coragem para fazer. Até porque você vem de um legado que você poderia estar acomodado, tá? Então, obrigado, assim, meu irmão, por botar no mercado. Não, show de bola. Pegando esse momento de agradecimento, um cara que eu tenho que agradecer muito é o Cícero. Ele vai lembrar bem, em 2022, quando a gente estava mudando para o Ito, foi uma das primeiras pessoas que eu falei e foi um dos primeiros clientes da gente. Além de usar, de testar, de validar a plataforma, indicou para uma série de outras empresas que hoje são clientes da gente. Show. Então fica aqui a nossa gratidão. Massa demais, cara. Legal, que coisa cara. boa. Olha aí, o bastidor que vocês não sabem do que acontece, né? Que alegria. Cícero, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? Cícero Jorge P. Massa. Galera, esse episódio teve o patrocínio da 2P Treinamentos, da empresa José, da TBC Camisetas e o apoio da HubX Studio, que entrega a vocês toda essa qualidade de som e imagem que vocês estão recebendo aí. Se você está curtindo esse papo, ele vai continuar lá no YouTube, @iSimPodcast. Então corre lá pro YouTube que a gente ainda vai bater o papo e fazer algumas perguntas finais pro Enio aqui. Então fica com a gente, vamos crescer junto, vamos pra cima! Aí sim, podcast.